Shalom, shalom, meus amados, mais uma vez aqui com vocês, por uma pitadinha de hebraico, né? Um pouquinho mais aí de hebraico para vocês, para avançar um pouco, né? Então, aqui estão as vogais, e não são chamadas como vogais no hebraico, são sinais diacríticos, ou nicudotes, né? Ou então sinais massoréticos, né? Esses sinais eles foram inventados pelos rabinos massoretas 700 anos depois de Yeshua, de Jesus, por conta de estar se perdendo o som exato das palavras, né, o sotaque correto, conforme a diáspora que existiu. Os judeus saíram daquela região de Israel e cada qual ficou em alguns lugares aí, né, os grupos, né, e 700 anos depois de Yeshua, foi então inventado pelos maçoretas. Existe uma história interessante aí, né, da reconstrução da língua por Eliezer Ben Yehudá, mas isso fica por uma outra situação. Meus amados, estou aqui não para complicar, né, porque ficar contando muita história, a gente tem que ir na aula mais prática, depois a gente vai falando da história, vai falando de alguns percalços aí, de algumas situações aí que houve com o hebraico, né. Então essas vogais é constituída de vogais longas, vogais breves e semivogais. Aqui em cima você já começa a ler Kametz. O Kametz, olha só onde fica o sinal debaixo da consoante. Nós colocamos a consoante aqui, Aleph, né? O Aleph, muitos falam que não tem som, mas tem um som sim, eu vou ensinar isso para vocês. Não é muito perceptível, né? Ele influencia um pouco no sotaque, tá? Eu vou mostrar isso para você, tanto o Aleph como o Ain. As pessoas insistem em falar que não tem som sim, mas é que se você também não pronunciar de acordo, eles vão entender da mesma forma, mas eu vou ensinar isso, tá certo? Então, esse sinal debaixo do Aleph fica A, né? Kamatz, né? Depois nós temos o Tsere. O Tsere é o dois pinguinhos, né? Que você está vendo aí, é a vogal E. Então, quando está debaixo do Aleph, é E. Se estivesse debaixo do Beit, era B. Então, se você pegar cada consoante, conforme eu ensinei, e o som da consoante, você vai descobrir o som perfeito, né, da leitura de cada sílaba, tá certo? Depois aqui tem o tseriud. Esse tseriud, em algumas gramáticas você não vai encontrar, ele não vai estar ali, né? É o E também, mas normalmente a gente fala EI, né? Mas eu coloquei aqui porque em algumas gramáticas eles acabam inserindo, né, como uma vogal, mas eu não considero, tá certo? Mas aí tudo bem. Depois você tem o Hirk Yud, é um pinguinho, e o Yud, né, sempre do lado esquerdo da consoante, embaixo e o lado esquerdo, nunca do lado direito. Se for do lado direito, ele vai acompanhar a primeira consoante que ali vem, né? O Rolen Vav é o Vav com o pinguinho em cima, e depois você tem aqui o Vav com o pinguinho no meio, né? O Shurek, o U. Essas são as vogais longas, então você tem Kamet, Tser, Yud, Hirk Yud, Rolen Vav e Shurek. São as vogais longas, quer dizer, elas têm um pouquinho mais, né, de acentuação, mas entre a longa e a breve, quando você lê, não se percebe isso. Isso é questão só gramatical, tá certo? É só questão da regra gramatical. Não se leva muito a sério isso, né? Principalmente no hebraico moderno, ok? Aí as vogais breves é o patar, que é a letra A. A gente fala que ela é breve, mas se você ler o Kamet e o patar é a mesma coisa, tá bom? Depois nós temos o segor, que é um E mais aberto. O tseri é um E fechado, como o circunflexo em cima, tá? Tsere. E se você ler o segor, letra E, ok? E depois você tem o hirk, que é um I também.
E você tem o Kametz Hatuf, é interessante que ele é parecido lá com o Kametz, que é o A, mas o Kametz Hatuf, ele é um O, ele aparece em poucas palavras, né? Você vai ter que aprender as palavras que vai esse Tzinho embaixo para que você aprenda. Normalmente eu escrevo ele com uma perninha um pouquinho mais comprida para a pessoa perceber que ali é o O, tá bom? É o Kametz Hatuf. E depois nós temos aqui o Kibbutz, que é o U, e ele não está errado aí não, tá? É dessa maneira mesmo que ele aparece debaixo da consoante, ok? E depois nós temos as semivogais, que é o Shevá. O Shevá são esses dois pinguinhos aí que você está vendo, e ele pode ser audível ou não audível. Isso depois nós vamos explicar conforme algumas palavras, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente vai falando para você, vai prestando bem atenção e você vai aprender a ler e a escrever. Essa letra Aleph, do jeito que ela está aí, é a letra impressa. É a letra que você encontra na Torá, na Bíblia, nas revistas, em placas de trânsito lá em Israel, em outras placas, né? Porque nós temos ela cursiva, que eu vou mostrar para você como que é uma letra de mão que a gente fala, né? Mas no hebraico tem essa letra quadrática, chamada o hebraico quadrático, que nós ensinamos ele, né? Porque para pesquisa é ele que você vai encontrar. E tem a letra cursiva, depois é só transferir, né? Colocar cursiva no lugar da quadrática e você vai ter a leitura perfeita. Bom, nós temos aí o Shevá, são as sêmias vogais, que é o meio E, né? A gente chama de meio E. Nós temos o Hatef Kametz, o Hatef Kametz sempre é O, tá? Sempre será O. Toda vez que você vê esses dois pinguinhos e esse T pequenininho, o Hatef Kametz, você está lendo aí, né? Eu não estou apontando com nenhuma seta, mas a palavra está aí, Hatef Kametz, tá? Semivogal, O. E depois nós temos o Hatef Segol, que é o meio E, né? O meio E. E depois nós temos o Hatef Patar, que é o meio A. Eles aparecem em algumas palavras e é uma regra gramatical que às vezes também passa um pouquinho assim, não muito destacado, né? A gente acaba fazendo a leitura como que se fosse uma vogal normal. Mas ela tem sim a sua ocupação na gramática, ela dá um pouco de diferença na questão da acentuação, né, da leitura, tá certo? Então aqui, meus amados, são sinais diacríticos, entenda bem, foram criados pelos rabinos maçoretas, por isso são chamados sinais maçoréticos, né, o nekudot, ou como você queira chamar, ou vogais. Então, para cada consoante, se você construir da maneira que aqui está, sempre embaixo do jeito que está, ou do lado, né, ou do lado esquerdo, se eu fosse pegar aqui o rola em Vav, eu tinha que colocar o Aleph aqui na frente dele, do lado direito, né, deveria ter colocado, e o Shurik também, tá certo? Aí você faz uma leitura perfeita. Então é assim, cada consoante você vai colocar. Aí nós vamos começar a colocar agora, nas próximas aulas, algumas palavras, para que você possa fazer a leitura. Então, o primeiro material que eu enviei, você decora esse. É sempre decorando, né? Aí você vai, aí o é sempre assim, né? Ba, bebi, bobu. E aí você vai aprendendo, sempre ouvindo primeiro, para depois ir para a escrita. Por quê? Nós precisamos aprender ouvindo primeiro, tá? Nas leituras primeiro. E aí depois você vai aperfeiçoando a escrita, tá bom? Eu vou mostrar como que você vai escrever o hebraico quadrado, vai ficar perfeito, vai ficar bom, não vai ter problema algum. Qualquer israelita vai compreender isso, tá certo? Então fica aqui essa pequena aulinha para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, pergunta, tá certo? Fale comigo para que a gente possa ir à frente, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo, tá certo? Um grande abraço para você, shalom, shalom, e lehitraot, quer dizer, até logo, né? Um abraço.